Fala, vencedores! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Mentalidade Vencedora. Eu sou o Carlos Catuípe. Eu sou a Andréa, sejam muito bem-vindos. Que alegria estar aqui. Quanto tempo! Bate aqui! Muito bom. E se você não nos acompanha ainda, segue aí para que você não perca nenhum podcast, porque cada podcast pode transformar a tua vida. E compartilhar também, né? Porque tem muita informação importante que pode não só te ajudar, mas ajudar outras pessoas aí à sua volta. E pode ter certeza que tudo que a gente trouxer aqui é para que você use para o resto da tua vida. É transformador. Então vamos lá. Vamos embora. Temos perguntas da nossa audiência. Muitas perguntas. E lembrando que as perguntas aqui do podcast a gente recebe lá no @carloscatuípe no Instagram, tá? Show. Mande a sua pergunta também. Isso, vamos embora lá. A primeira pergunta: por que tantas pessoas têm boas ideias, mas não conseguem colocar nada em prática? Porque não se trata de boas ideias. Muitas pessoas podem ter muitas ideias, mas se elas não se movimentarem, elas não vão conseguir botar em prática. Tem um ditado que já diz, o inferno está cheio de boas intenções. A grande questão são travas emocionais. A pessoa se trava, não começa a pensar, para me chegar lá vai demorar, e aí desistem. Então a grande questão temos que buscar entender de nós mesmos e exatamente isso que o nosso livro trata. Você se conhecer, olhar para dentro de você, perceber qual é o teu potencial que Deus te deu e você começar a usar o potencial da tua mente de uma forma equilibrada e aí você vai conseguindo passar por cima dos desafios, porque senão as travas emocionais, tanto do passado quanto o medo do futuro, acabam fazendo as pessoas desistirem. E o fracasso, o medo de fracassar, por exemplo, pode ser uma trava emocional forte? Com certeza, porque o medo do fracasso já é aquele medo do que os outros vão falar, do que vai acontecer se eu não conseguir chegar lá. Então, o medo de errar é uma grande trava, porque faz com que a pessoa não saia do lugar e atire a primeira pedra daquele que nunca errou. Então, você vai lá, tem que errar, tem que aprender com o erro e continuar fazendo. Agora, para fazer isso, você vai ter que se conhecer, desenvolver a tua autoconfiança. Aí, você começa a passar por cima dos desafios com muito mais tranquilidade. Vamos lá para a segunda pergunta, gente. Segunda pergunta. Só perguntas maravilhosas aqui hoje. Existe, Carlos, um jeito de ensinar a mente a vencer? Com certeza. A mente, ela é um campo onde você programa, você é o programador. Se você não sabe ainda, desde que você nasceu, você viu, sentiu e ouviu muitas coisas. Tudo isso foi programando a tua mente, foi criando uma mentalidade, um mindset. Através da memória RAM, registro automático da memória. Então as pessoas acabam criando uma forma de pensar a partir de tudo que ela foi programada. Ou seja, então, se eu quero mudar a minha mentalidade, e é importante que você mude, porque se eu não tivesse mudado a minha mentalidade, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Existe uma transformação acontecendo a partir da tua autoconsciência. Quando a gente começa a olhar para a gente mesmo, entender quem nós somos, como nós funcionamos, a gente começa a transformar a nossa mente, nossos pensamentos, nossos sentimentos e começamos a agir de uma forma equilibrada, pensar de uma forma equilibrada e criar novas possibilidades. Então, esse livro ele vai ajudar muito você a começar esse caminho. Mente vencedora, trabalhando a tua consciência sobre você mesmo e te ajudando a colocar em prática com consciência. E a mente, a gente gosta de falar, né, que a mente ela é treinável, gente. Treinável. Então, até o momento de hoje, você treinou a sua mente de uma forma. E daqui para frente, a gente pode treinar de formas diferentes, que vai ser de acordo com a nova visão de vida que a pessoa tem hoje, né? Exatamente, é o treino, né? Que tipo de treino nós tivemos? Eu pergunto muito para as pessoas nos nossos treinamentos. Dentro do nosso treinamento, a gente fala muito da inteligência emocional, que é uma habilidade fundamental para todas as pessoas. Agora, o que é a inteligência emocional dentro do nosso método? É a habilidade de percepção e controle dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. E eu pergunto para as pessoas, é fácil a gente perceber e controlar os nossos pensamentos, sentimentos e ações? Elas falam, não é fácil. Mas por que não é fácil? Porque nós nunca treinamos. Quando que você treinou perceber e controlar os seus pensamentos e sentimentos? Quase nunca. Nós não aprendemos na escola, não aprendemos na faculdade. Então, você precisa desenvolver essa habilidade urgentemente. E é isso que a gente trabalha no nosso livro, no treinamento também. Porque
a pessoa começa a entender de si mesma e aí ela começa a reprogramar a sua mente a partir de novos pensamentos, novas formas de encarar os desafios. Isso é fantástico, porque a gente recebendo uma nova programação, a gente pode moldar a nossa vida, né? Muda tudo. Exatamente de acordo com aquilo que a gente quer para a nossa vida, né? Daqui para frente. Vamos Exatamente. embora aqui na próxima pergunta. Próxima pergunta. Por que parece que outras pessoas conseguem avançar e eu não? Porque não se trata de sorte, é clareza. Você tem que ter clareza. Tem muitas pessoas que falam, eu não tenho sorte. Não é sorte, meu amigo, é clareza. Você precisa ter clareza de objetivo, entender qual é o processo que você precisa para chegar lá e não desistir, porque é muito fácil as pessoas desistirem. Eu sempre falo uma frase que diz assim, as pessoas não fracassam, elas desistem. Mas por que elas desistem? Porque na primeira dificuldade, não é para mim, é difícil, deixa para depois. E depois é um momento que nunca chega. Então a questão é, não se trata de sorte, é clareza. Você tem que ter clareza de objetivo. Quando você tem essa clareza, você começa a trilhar um caminho passo a passo para o teu objetivo. E aí você chega lá. E a gente até comentou na última mentoria em grupo que clareza é poder. Clareza é poder. Quem não sabe o que quer, vira escravo da confusão mental. E quantas pessoas hoje estão dentro de uma confusão mental, sem saber o que fazer, para onde ir. Então você precisa realmente parar, se conhecer, ter clareza de onde você quer, aonde você quer chegar, o que você quer realizar. E aí a gente começa a trilhar um caminho de propósito com consciência. Maravilha. Vamos para a próxima pergunta? Próxima pergunta. Então vamos embora. Como saber, essa aqui é maravilhosa, como saber se eu estou travado emocionalmente? Muito simples. As pessoas travadas emocionalmente são aquelas que começam e param, começam e param. Começa uma coisa e vem uma vozinha na cabeça, é difícil, está complicado, começa a se sabotar. Então tudo isso faz com que a pessoa não avance, ela não flua, ela está numa trava. Ela começa a olhar para as pessoas, para o mundo à sua volta e percebe assim, puxa, está tudo conspirando contra o meu sucesso, ninguém está me ajudando, eu começo a culpar os outros. E assim eu estava há um tempo atrás. Por isso que eu estou falando isso. Quando eu comecei a buscar conhecimento, eu comecei a entender o que eu estava fazendo de errado. Então, primeiramente, a gente começa a culpar o mundo, culpar as pessoas, porque a gente não consegue chegar. Só que a grande questão, maturidade, onde você começa a olhar para dentro de você, assumir a tua autorresponsabilidade, saber que só depende de você. Deus te deu as ferramentas, te deu o poder que está dentro de você e você precisa conhecer. Por isso que eu falo, reconhecer a si mesmo. Aí você começa a trilhar um caminho de desenvolvimento, se desenvolvendo daquilo que não serve mais, né? Não é verdade? Então você começa a fluir para aquilo que você quer criar. Inclusive no treinamento Mente Vencedora, a gente aplica muitas técnicas, né, voltado a isso, né, para que trabalhe o emocional e a gente consiga desenvolver no dia a dia. A gente tem casos tão lindos. Por exemplo, tem uma moça que ela estava dentro do quarto dela, escuro. Ela não saía para ir no banheiro, ela não saía para comer. Ela simplesmente estava lá naquele quarto escuro. A mãe dela levava a comida, botava na porta, levava o balde para ela fazer as necessidades. Olha só que situação. Mas de vez em quando ela pegava o celular e dava uma olhada. Lembra? Sim. E aí ela via lá, treinamento Mente Vencedora. Aí ela largava o telefone. Daqui a pouco ela olhava de novo, treinamento Mente Vencedora. O que esse cara quer comigo? O que esse cara quer comigo? E volta e meia ela olhava para aquele telefone. Aí um certo momento ela olhou e disse assim, eu vou ir nesse treinamento. E saiu daquele quarto escuro. Eu não sei como é que ela arranjou coragem, mas ela se levantou daquele quarto escuro, foi para o treinamento, participou, saiu de lá transformada. São 2h30 que equivalem talvez a 10 ou uma vida inteira, porque a gente não sabe. Tem pessoas que passam a vida inteira sem saber aquilo que a gente compartilha e que a gente coloca na prática no treinamento Mente Vencedora. Então, o que é importante é a gente ter a virada de chave. Essa é a virada de chave. Ela voltou para casa, simplesmente, agora não quero mais saber, não vou ficar nesse quarto, não vou mais tomar remédio. Mas o que o Senhor me fez com a tua cabeça? Ele não fez nada, ele simplesmente me ajudou a entender o meu processo interno e eu vou me libertar de uma vez por todas. E isso é
Um processo onde tem consciência e uma decisão e atitude. Simplesmente assim. E a palavra é essa mesmo. Eu acho que é um treinamento que ele traz a pessoa, ele traz a consciência que a pessoa precisa para o aqui e agora, muitas vezes. Porque a gente entra num piloto automático e tu vai fazendo as coisas no dia a dia sem perceber, muitas vezes, que tu está fazendo aquilo ali sem ter intenção, às vezes, de fazer. No automático. No automático. E o treinamento Mente Vencedora, ele vem mesmo para mostrar para as pessoas o que elas estão fazendo de errado e muito mais, trabalha na causa. Não é um trabalho que ele é paliativo. Faz com que a pessoa entenda qual é a causa do problema. Peraí, será que está partindo da causa do meu passado, que eu estou vivendo lá no passado? Será que eu estou pensando, a causa da minha ansiedade que eu estou pensando muito no futuro, eu estou com uma preocupação em excesso? Ou será que eu não estou cuidando de mim? Eu não estou tendo momentos para mim? Tem muita gente que cuida de todo mundo, mas não cuida de si mesmo. Então, esse fato de cuidar dos outros, ela se sente ocupada em cuidar dos outros. Nossa, eu cuido de todo mundo, mas se sobrecarrega. E isso não é só em casa, também tem processos de empresas, lideranças que acontecem isso. Empresários que hoje cuidam de tudo na empresa e eu chamo de empresidiário, aquele que está preso dentro da sua empresa. Se ele não for, a empresa não funciona. Então a grande questão é, nós temos que aprender, não só aprender a se controlar e aprender aos outros também, desenvolver essas técnicas para que eles sejam líderes quando eu não estiver lá. Se eu não estiver lá, minha filha tem que saber o que fazer. Quando eu não estiver lá, minha família tem que saber o que fazer. Não só eu esperar por mim. Agora, existem pessoas que são centralizadoras e acabam sofrendo muito e acham que estão ajudando os outros, mas não estão. E não aí é que tem um grande diferencial, né? Não é um treinamento que ele foi pensado só para inspirar e motivar. Não. Ele foi pensado realmente para transformar as pessoas, para que elas saiam dali não só melhores do que ali elas chegaram, mas que elas possam colocar em prática, realmente praticar aquilo que foi informado ali. Porque a gente não trabalha só teoria, gente. O Carlos aqui bota a galera na prática. Temos que trabalhar na prática, porque se não botar em prática, não tem mudança, né? Você pode ir em 300 palestras, fazer 300 cursos online. Se você não botar nada em prática, não muda. Então, escreve uma frase aí. A teoria não muda comportamento. Não é só teoria, você tem que botar em prática. E a gente valoriza muito. Então, não é motivacional. Eu adoro palestra motivacional. Não é motivacional, eu não vou te motivar. Porque motivação, você é motivado num momento e no outro você já perdeu a motivação. Você vai entender o poder que existe dentro de você, que está adormecido, talvez você esteja usando até de forma negativa. Então, eu vou te trazer consciência sobre o teu potencial. Todos nós, seres humanos, temos um potencial grandioso, mas, infelizmente, a grande maioria está usando esse potencial de forma negativa contra si mesmo, como eu estava usando lá atrás. Então, é um processo de autoconsciência, autoconhecimento, autocontrole mental e emocional. Então, é uma virada de chave profunda para que você tome consciência e perceba, puxa, quanto tempo eu demorei para fazer essa mudança e que bom que neste momento eu pude entender tudo isso e transformar, assim como vários casos que a gente tem de pessoas que transformaram as suas vidas só num treinamento de 2h30. É o passo, né? É um passo de coragem para ter mais clareza, para ter direcionamento, né? Para desenvolver uma nova mentalidade. Porque eu vejo também pessoas que elas estão numa mentalidade ali, num ciclo de repetição, e elas estão cansadas. E muitas pessoas não sabem nem por onde começar uma mudança, gente. Exatamente. Então, a gente vive ali naquele automático, cuidando de casa, cuidando de filho. Dentro do relacionamento, eu queria promover uma mudança na minha vida, uma mudança na minha casa, uma mudança na minha família, eu não sei nem por onde começar. Comece mudando a você mesmo. Comece você pela mudança. E era exatamente o que acontecia comigo no passado, né? Eu começava a olhar para o mundo e dizia assim, o mundo está virado de cabeça para baixo, as pessoas estão cada vez mais egoístas, olhando para si só e querendo um passar por cima do outro. E eu dizia para mim mesmo, cara, a gente tem que mudar o mundo, o mundo está errado, o mundo... E aí, vou te contar rapidamente essa história, eu estava comendo um picolé. Oba! E aí eu pensando em tudo isso, né? E terminei de comer aquele picolé. Ei, Luiz, tá me ouvindo aí? Ó, aí eu terminei o picolé, tinha uma frase no picolé. Eu nunca vi uma frase tão comprida no picolé.
dizer assim, se o mundo pode influenciar você, você também pode influenciar o mundo. E foi aí que eu percebi, nossa, então essa aqui só pode ser uma mensagem divina para mim, porque uma frase tão comprida num picolé, né, num palitinho, só pode ser uma frase divina. E aí foi o que eu me determinei. Cara, eu vou começar a influenciar o mundo da melhor forma. Através do livro, através de palestra, através de música. O que eu puder influenciar para que a gente crie um mundo melhor, nós vamos influenciar. E eu tenho uma frase que norteia muito a questão do trabalho. Muitas pessoas hoje buscam trabalho só por dinheiro. Eu preciso pagar as contas, eu preciso honrar. Beleza, muito bacana, é muito bom você pagar as suas contas, mas existe um propósito muito maior dentro do trabalho. E eu quero que você guarde essa frase no teu coração. Trabalhar é ajudar na construção de um mundo melhor ao lado de Deus. Então você tem um talento grandioso dentro de você, você tem um potencial enorme que você precisa descobrir para entender qual é o meu propósito dentro dessa vida e como é que eu posso potencializar isso para ajudar a Deus na construção de um mundo melhor. Agora, Carlos, a gente tem aqui perguntas que foram feitas para lideranças, né? Por líderes. Ótimo. E lembrando a quantidade de pessoas que a gente recebe de empresas no nosso evento exatamente para trabalhar a questão de mentalidade. Então, presta atenção aqui nessas perguntas poderosas. Por que ainda existem tantos líderes que sabem muito, mas não conseguem inspirar? Não se trata de saber, né? Se trata de poder alinhar, de conectar, transformar pessoas. É você sendo líder, não chefe. Chefe manda, aquele cara que cobra, está sempre lá em cima, faça aquela postura de sabedoria, simplesmente. Mas não é isso. A liderança, ela tem que andar junto com os liderados. Tem que andar junto no mesmo treinamento. Você tem que inspirar as pessoas e transformar, não só mandar, não só cobrar. Então, existe um processo em que os líderes precisam se desenvolver emocionalmente, ter a liderança mental e emocional para se conectar com pessoas. Hoje em dia a gente está vendo a IA vindo com tudo, com cada vez mais energia, substituindo pessoas. Agora, aquilo que é para ser do humano, será sempre do humano. A IA veio para tirar o humano daquilo que é repetitivo. Agora, a humanidade está dentro de cada um de nós. Então, não adianta você ir lá. Eu sei que, claro, os nossos líderes hoje estão sobrecarregados com tantos problemas, coisas que vocês têm que colocar em prática e atingir objetivos. Só que se esquecem de se equilibrar e ajudar no equilíbrio da tua equipe, do teu time. Líder desequilibrado desequilibra toda a equipe. É isso aí. E também, assim, uma liderança que tenha como base forte, como cultura mesmo da empresa, uma liderança que vai desenvolver pessoas, né? Eu acho que hoje um grande diferencial é esse. O líder também trazer essa cultura da empresa que é necessário criar novos líderes, né? Exatamente. Ter essa mudança de desenvolvimento, trazer o desenvolvimento pessoal para dentro da empresa. Infelizmente, o ego, ele está dentro das empresas, está dentro das famílias. Enquanto a gente não descobrir, não entender de nós mesmos, nós vamos nos fechar dentro de um processo individualista, olhando só para os nossos problemas, olhando só para os nossos resultados, para aquilo que a gente quer ser almejado, enfim, né? A gente vê muitas disputas dentro das empresas. Então, a gente precisa realmente ter esse equilíbrio de olhar para o outro, né, e evoluir junto. Perdão. E isso é muito importante, porque uma liderança egoísta, né? O que a gente está falando aqui. Então, uma pessoa que pensa em si mesmo e até mesmo pelo medo, né? De, vou estar promovendo outras pessoas. É isso aí que você está querendo dizer, não é? Então tem aqueles joguinhos assim, um colega está apresentando, o outro está ali fazendo uma cara de sono, ou está desdenhando. E não existe uma equipe, um time. As pessoas muitas vezes jogam umas contra as outras para que elas tenham uma posição melhor dentro da empresa. Então, existe um jogo de ego muito grande. Só que a grande questão é, quem está mais próximo do cliente? Quem é que está recebendo mais feedback dos clientes? São as pessoas mais próximas, os funcionários, os vendedores. E essas pessoas, elas estão mais acostumadas a entender a necessidade. Então, se você hoje trabalha para que você receba elogio da tua diretoria, ou então dos presidentes e vice-presidentes, você está
focado no lugar errado. Você não tem que trabalhar para o teu chefe, você tem que trabalhar para as pessoas que você serve. Então, quanto mais a gente entender que se eu sou um líder hoje, eu tenho uma equipe, eu tenho que fazer aquela equipe se tornar uma equipe vencedora. E para que essa equipe seja vencedora, a gente tem que jogar junto, todo mundo, na mesma mentalidade. O que é o corporativo? É a união das mentes por um objetivo. Então, visão, missão, valores é muito importante que toda essa galera do time saiba identificar e colocar em prática. E também tem aquela coisa, identificar talentos, identificar aqueles diamantes que tem naquela equipe. Cara, esse cara aqui, ele tem um poder de crescimento. E trabalhar esses diamantes para que eles se tornem futuros líderes. É isso aí. E aí, focado nisso também, vem uma pergunta aqui. O que tu acha, então, que está faltando para esse líder? O que está faltando para as lideranças hoje para a gente criar realmente um líder que inspira, para criar esse time, assim, sabe, engajado, esse time que tenha vontade de estar lá e até um time que tenha o seu líder como inspiração para ele? Exatamente. Primeiro de tudo é consciência emocional. Os líderes estão desequilibrados emocionalmente pela grande carga de responsabilidades e, realmente, se fosse fácil, você não seria líder. Então, para a liderança, tem que ter consciência emocional e controle emocional. Saber se autoliderar, se autorregular, ter uma escuta ativa, saber se conectar com as pessoas, ouvir, ao invés de simplesmente estar ali com a cabeça cheia de problemas e nem escuta as pessoas. Porque muitas vezes a oportunidade de escutar, quando a gente escuta uma pessoa, a gente tem a oportunidade de entender até uma solução que a gente está procurando para alguma situação que a gente está passando. Então, tudo isso é muito importante. Não adianta só cobrar. Você tem que ser um líder que conduz, que esteja junto, que esteja ali trabalhando e muitas vezes percebendo a dor do teu liderado. Cara, vamos trabalhar isso. Já pensou nisso, já pensou naquilo. Então, esse processo de ajuda mútua. Quando a gente, por exemplo, nós aqui, né, na nossa família, nós temos aqui, digamos assim, cargos de liderança dentro da nossa família. Então, a gente tem que ter cumplicidade um com o outro, um ajudar o outro a crescer. E a gente vê uma grande dificuldade porque, como estão sobrecarregados, todo mundo focado em si mesmo, nas suas dores, nas suas dificuldades, e não olha para o lado. Então, quando a gente tiver realmente essa união, essa cumplicidade, a gente vai ver um crescimento exponencial. E a gente fala muito, né? Falando agora de uma liderança familiar, né? De ter realmente essa liderança dentro de casa, o quanto é importante a gente ter firmeza, mas amorosidade. Então, a gente estendendo isso para o trabalho, a gente consegue entender o quanto é importante hoje um líder ter empatia. E o saber ouvir nada mais é do que também ter empatia pelo outro. É a gente também entender que o que tu tá, a forma que tu tá agindo ali no trabalho, gente, não vai ser muito diferente da forma que tu tá agindo na vida. Então, perceba como hoje tu tem agindo no teu trabalho com as pessoas que ali estão próximas de ti, e isso vai ser uma extensão do teu lar. Eu falo porque tive muita experiência com isso. Então, a gente começa a liderar e coordenar sem conduzir, né? A gente quer dar comandos, a gente quer cobrar. E aí, quando tu percebe, na tua casa, tu tá agindo com os teus filhos, com o teu marido, da mesma forma que tu tá agindo na empresa. Então, aqui eu trago um alerta para você líder, para você empreendedor e empresário. Perceba se você hoje não está trabalhando, e provavelmente está, né? Está trabalhando dentro da sua casa. Da mesma forma que você está conduzindo a sua empresa, você está conduzindo o seu lar. E às vezes isso pode ser um tiro no pé, porque a gente acaba esquecendo um pouco de trabalhar o nosso autoconhecimento, vai prejudicando a nossa relação emocional com os filhos, com o marido, porque a gente já está prejudicado emocionalmente, sem perceber. Porque tu tá ali naquela roda do dia a dia, né? Não percebe, né? E a gente tem que ter muita empatia no sentido de olhar para a pessoa como um ser humano. E o ser humano, ele tem falhas. Só que não adianta a gente só olhar para os defeitos das pessoas. Nós temos que desenvolver a percepção compreensiva daquilo que está acontecendo dentro de cada pessoa. E eu tenho uma história muito interessante de uma gerente que entrou
numa empresa e ela identificou que, dentre os funcionários, tinha um que era ridicularizado. Todos riam dele, todos tiravam sarro, e ele era o faxineiro da empresa. E ela começou a observar aquilo e tal, e disse, eu vou mudar essa realidade aí desse cara, né? E como é que ela fez? Realmente o cara fazia um trabalho deplorável. Ele era um cara que não caprichava naquilo que ele estava fazendo. Então, todos os funcionários ali tiravam sarro dele, que ele, né, fazia um trabalho bem meia boca, digamos assim. E aí um dia ela olhou para ele e falou assim, olha, fulano, parabéns, eu vi que você melhorou muito nesse aspecto aqui, viu? Parabéns. Ou seja, ela deu um pequeno elogio para aquele funcionário que não estava fazendo um ótimo trabalho. Ele estava fazendo um trabalho bem inferior ao que ele poderia fazer. Mas ela deu um pequeno elogio e, em seguida, sugeriu. Ela falou, olha, parabéns, estou vendo que você melhorou muito nesse aspecto. E, para você melhorar ainda mais, já pensou nisso? Ou seja, naquele momento ali, aquele funcionário se sentiu visto pelaquela gerente. Ele, nossa, que bacana, ela está me vendo. Ela está prestando atenção no que eu estou fazendo. E aí ele começou a melhorar o trabalho dele. Ele começou a agir com mais excelência. E em menos de um mês, este funcionário, que era ridicularizado, ele se tornou o funcionário do mês. Que história bacana. Isso aconteceu por quê? Porque uma gerente, uma líder, teve uma atitude inteligente através de uma comunicação e também de puxar ali daquela pessoa o seu melhor, colocando nessa pessoa uma reputação. Estou vendo que você está melhorando muito nisso e estou vendo que você tem um grande potencial. Já pensou nisso? Nossa, ela está me vendo. Então, a grande dificuldade das pessoas hoje é não ser vistas. Elas não estão sendo simplesmente valorizadas, não se sentem valorizadas. Mas por quê? Porque dentro delas existe um processo que está acontecendo com todas as pessoas, uma guerra mental. Agora, o papel do líder é identificar isso e começar a trabalhar nesses aspectos psicoemocionais e motivacionais com consciência, para que a gente tenha um resultado muito melhor a partir de uma mudança interna. Eu estou fazendo parte dessa equipe, eu tenho voz ativa aqui dentro, ouvir e trabalhar a equipe como um todo. Se fica alguém de fora, está faltando incluir, né? Porque a gente também, quando a gente é visto, se colocando no lugar, né, dos liderados, quando a gente é visto, tem uma coisa que a gente percebe, que as pessoas, elas se engajam e elas vão... O líder está validando a minha opinião. Exato. Ele está validando aquilo que eu coloquei aqui para ele, ele me ouviu. Então, essa parada é muito importante para que realmente as pessoas entendam que elas são importantes ali. Quando a gente vai fazer trabalho com liderança nas empresas, a gente trabalha um mastermind dentro da empresa. É simplesmente isso. É unir as mentes numa mente mestra. E isso tem nos trazido resultados maravilhosos. E agora vamos para outra pergunta aqui. Por que muitos empreendedores desistem, Carlos, antes de alcançar o sucesso? Desistem porque não tem consistência, né? E essa consistência, ela não é simplesmente repetir. É você olhar o teu objetivo e perceber, o sucesso não é a chegada lá onde eu quero chegar, mas sim cada passo que eu dou em direção ao meu objetivo. Então, hoje, quando a gente tem um objetivo, a gente tem uma meta, a gente tem um propósito, porque precisa ter um propósito. A chave é o propósito. Ah, mas como assim um propósito? Se o teu propósito é o teu porquê, ele é forte. Por que você acorda todo dia? Por que você vai trabalhar todo dia? Por que você aguenta o peso da sociedade, toda essa vida? Porque o teu porquê, ele tem que ser forte, tem que ser grandioso. Há um tempo atrás eu não entendia o meu porquê. Hoje eu entendo. Então eu entendo que dentro do meu trabalho eu estou fazendo uma diferença no mundo. Não só trabalhando por dinheiro dentro da corrida dos ratos, correndo para apagar fogo, para apagar incêndio. Ou seja, você ganhar o dinheiro aqui
para pagar a conta ali. Não é só isso. É você sair desse modo de sobrevivência, mas começar a trabalhar a tua mentalidade no modo criativo. Não é trabalhar mais, mas trabalhar com inteligência. Então, quando você começa a dar esses pequenos passos, não são grandes passos. Você não precisa trabalhar alta performance para isso. Não. São pequenos passos, com muita calma, com muita clareza, com muita tranquilidade, e você vai chegando em lugares que você nem imaginava, porque as portas vão se abrindo e você nem percebeu que foi você mesmo que fez o movimento e as coisas começaram a acontecer. Então, e tem gente que tem crença limitante também, que é a mentalidade de esforço. Eu tenho que trabalhar duro, horas, Exatamente. tenho que trabalhar ali, né? Aquela produção que é meio uma ilusão, assim, a pessoa acha que está produzindo muito, Exatamente. mas não está produzindo de forma inteligente. Muitas vezes eu vejo muitas empresas aí abrindo sem um planejamento, sem ter clareza de planejamento, uma estratégia para o seu negócio mesmo, né? E aí a gente vai, desistiu. Mas nem pode considerar um fracasso, porque, na verdade, não teve um desenvolvimento ali, né? Ela não conseguiu... Não existe fracasso. O que existe é resultado de ação. Isso aí. Então, a gente tem que ter muito essa consciência. Quando você tem uma ação e você tem um resultado que não é o que você queria, o que nós precisamos ver? É que tipo de ação eu estou tendo. Einstein já dizia, não adianta você ter a mesma ação e esperar resultados diferentes. Quando você muda a tua ação, você muda o resultado. E você vai mensurando. Então, é um trabalho que requer paciência, calma, principalmente paciência com as pessoas, calma com você, resiliência. Errou, vai de novo. Agora, se você tem medo de errar, você nunca vai sair do lugar. Sempre vai permanecer no mesmo lugar. E é isso que faz com que as pessoas não prosperem. Elas ficam ali com medo e não saem. Eu tenho uma ideia, mas eu nem vou falar porque eu posso ser ridicularizado. Então, você precisa simplesmente se libertar dessas travas mentais e emocionais para que você possa evoluir e crescer. A gente falando aqui de empresa, entrou a nova lei da NR1, né? E aí tem até algumas perguntas aqui focada mesmo nessa situação aí, que é porque a saúde mental virou prioridade nas empresas. A saúde mental agora está sendo considerada prioridade porque ela está doendo no bolso do empresário. Como assim, Carlos? Quando um funcionário ou alguém não está bem mental e emocionalmente, ela não produz da melhor forma. Logo, ela não gera um valor que ela deveria gerar. E aí a gente perde dinheiro. Então, agora nós estamos tendo uma visão mais ampla sobre o corporativo e sobre a humanidade, sobre humanizar as empresas. Mas na era da IA? Sim, na era da IA, porque a IA está trazendo uma solução para aquilo que é repetitivo, mas tem coisas que são humanas e essas coisas humanas vão ser cada vez mais valorizadas. Então escreve o que eu estou te falando. Invista na humanização da tua empresa. Quando você precisa trabalhar com pessoas, você vai investir nessas pessoas para que elas cresçam, não só não tenham doenças mentais, não é só isso, mas para que elas produzam com evolução, com equilíbrio emocional, com equilíbrio mental, e possa uma auxiliar a outra, e aí o crescimento dessa empresa é exponencial. E muito empresário ainda achando que isso veio para prejudicar, que isso daqui um pouco vai favorecer só o funcionário, só o colaborador. Gente, essa mentalidade está totalmente errada, porque isso veio para favorecer, na verdade, as duas partes. Porque um funcionário hoje, emocionalmente saudável, ele é uma pessoa mais feliz. Exato. Ele vai atender o seu cliente melhor. Ele vai conduzir melhor uma venda, ele vai produzir mais com isso. E não se trata de dinheiro, né? Porque muitas pessoas pensam assim, ele quer ganhar um pouco mais. Não é isso, não é só o dinheiro. Tá? O dinheiro é a consequência do trabalho. Então, se você produz mais, você gera mais valor, ótimo. Agora, se você não está bem emocionalmente, você produz menos, você não vibra dentro de uma energia de produtividade, ao contrário da escassez, né? De prosperidade. Prosperidade. Travou a palavra na minha mente. Mas prosperidade. Prosperidade não é só o empresário, é toda a equipe, toda a mentalidade daquela empresa, porque não existe empresa sem empresário. Eu tenho um mentorado que chegou para mim e falou, Carlos, a minha empresa está quebrando. Eu digo, não é a sua empresa que está quebrando, é você que está quebrando, porque a sua empresa não existe sem você.
Quem é o empresário? Então você é a alma do teu negócio. Ah, mas eu sou só um funcionário. Você também é a alma do teu negócio, porque você está lá para desenvolver a tua mentalidade, para aprender e poder potencializar aquilo que a empresa está trabalhando. Então, a primeira coisa que você tem que saber quando você entra numa empresa, quais são os valores, qual é a visão dessa empresa, qual é a cultura que essa empresa tem. Se não está alinhado à tua cultura, não adianta você forçar. Você tem que procurar um processo, ou pessoas, ou um propósito que você sinta, cara, eu me sinto muito bem aqui. E aqui eu vou simplesmente focar a minha energia para fazer crescer isso aqui. Que a gente chama de time, né? E o time, ninguém vai entrar num time para jogar contra o time, né, gente? Mas infelizmente tem muita gente jogando contra, mas... um sabotando o outro. Isso faz com que as empresas acabem sofrendo Mas aí não é prejuízos. sobre a empresa. A pessoa tá jogando contra ela mesma e tá jogando sem consciência. Infelizmente. Então, é uma nova sacada que a gente tem que ter aí, que entrou no time para fazer gol para favor do time. Por favor. E a pessoa está ali por opção dela. Vamos ser bem realistas. E uma maior dificuldade é saber lidar com pessoas, né, André? A Andréa, a empresária, 2 empresas, muitos funcionários, ao mesmo tempo tocando 2 empresas, CEO de 2 empresas. E aí? Como lidar com pessoas? A Andréa vai fazer um cursinho especial para a gente, né? De como lidar com pessoas, principalmente na área empresarial. Aguardem aí, em breve. E aí a gente vai para outra pergunta, gente, que é o seguinte, que tem Quantas tudo... perguntas tem aí, para encerrar, essa daqui é para encerrar. Qual é o maior erro das empresas hoje? Essa eu vou deixar para ti, Andréa. Que é totalmente a ver com o que a gente estava conversando agora. Qual é o maior erro? Qual é o maior erro? Qual é o maior erro das empresas? É investir em conhecimentos técnicos, tá? Investir em conhecimentos técnicos e esquecer de desenvolver o ser humano. Para mim, esse é o maior erro das empresas hoje. Ou seja, nós estamos vendo aí muitas pessoas com ótimos desenvolvimentos técnicos. Técnicas de venda, técnicas de abordagem, várias técnicas. Mas o que falta nessas pessoas? É ser humano. Então, a humanidade está sendo cada vez mais exaltada. Quando você estiver à frente de um outro ser humano, seja um ser humano. Não adianta você usar um monte de técnica para persuadir a pessoa. Você precisa entender qual a necessidade do teu cliente e aquilo que ele está precisando realmente. E isso nós precisamos desenvolver uma escuta ativa. Por isso que eu falei. E o problema dentro da empresa, ele nunca vai ser só operacional. Isso é muito importante, porque atrás de uma operação existe uma gestão, existe um líder, existe um ser humano por trás daquela operação. Então, às vezes, é um problema de comunicação, da forma que a gente está se comunicando com as pessoas, com os nossos colaboradores, a forma com que a gente está conduzindo. Então, tudo isso é muito importante. A gente muitas vezes coloca o erro, a empresa não está faturando, é erro nas vendas, é o comercial não está vendendo. Não. Como é que a gente está comunicando nesse setor? Então, atrás de uma falha de operação, vai vir sempre um fator que a gente tem que olhar, que é o humano. Tá. E tudo isso a gente vem trabalhando, não só no livro, mas também nos treinamentos. Agora a gente tem um treinamento chamado Liderança Vencedora, onde a gente trabalha essas competências do líder para que esteja cada vez mais alinhado dentro do teu diálogo interno de vencedor, autoconsciência emocional, para que você possa cada vez mais entender o teu time, entender não só daquilo que as pessoas querem, como se elas quisessem mais dinheiro, ou então ser exaltadas, mas sim a questão emocional, a necessidade de conexão, a necessidade de ser ouvido, a necessidade de fazer parte, de pertencer. E tudo isso a gente vem treinando para que cada vez mais as empresas, e não só as empresas, famílias, principalmente famílias, né? Porque cada pessoa que trabalha hoje dentro de uma empresa, ela também tem uma família, ou ela é parte da família. É entender esse processo como uma grande família. Então, quando a gente entende o outro, a gente acaba entendendo a gente mesmo. Mas tudo começa com o nosso diálogo interno. É você entendendo você conseguindo se conectar com o outro. Primeiro, autoconhecimento. Segundo, desenvolvendo cada vez mais teu autocontrole.
E a percepção compreensiva do outro. E também importante aqui, que eu acho que a gente deixou de falar nisso, que é a inteligência relacional. Então, essa capacidade que o líder também vai ter de desenvolver pessoas, começando, se desenvolvendo primeiro, ele vai conseguir se relacionar melhor com as pessoas. E aí isso vai ser uma extensão dele para a casa dele, para o trabalho, né? E aí as coisas começam a mudar. E quando isso muda, gente, a vida da gente fica mais leve. Porque a gente para de ficar apagando incêndio, a gente para de querer ser duro com os outros, duro com a gente, cobrança. Tem uma outra forma de comunicação e de se comunicar. Esse nosso diálogo interno, ele fica... A gente dá uma aquietadinha ali na autocrítica e aí a gente passa a conduzir melhor a nossa vida e também a nossa empresa. Porque é uma extensão de nós, né? Vamos ser bem honestos. A empresa hoje, a tua empresa hoje, como ela está andando, ela é uma extensão de como está andando a tua vida. E como tu está andando como ser humano. Então, isso é muito importante, essa inteligência relacional, da gente estender aí para os nossos E pilares. você saber distinguir a diferença entre autoridade e também uma influência positiva dentro daquilo que você está operando dentro da tua família ou do teu trabalho hoje, a tua empresa, né? Isso é transformador, isso é simplesmente um divisor de águas. A autoridade, ela vai até a um ponto. Agora, a influência, ela é para sempre. Ah, mas eu tenho medo de desenvolver meus funcionários e eles me deixarem. Bom, então você está se limitando, a tua empresa não vai crescer muito, ela vai se manter dentro de um mesmo patamar e nas mesmas dificuldades. Quer crescer, quer se desenvolver, então começa a olhar para você mesmo e passar por cima dos teus medos e as tuas limitações, principalmente de comunicação. Né? Vamos ajustar essa mentalidade, vencedor. Para, você tá tem que aqui ajustar. Transbordar. Isso! E a gente chegou ao fim aí das nossas perguntas por hoje. Não é possível. Hoje tiveram bastante perguntas. Gente, a gente vai perguntas ótimas. Parabéns você. Não, todo mundo de parabéns aí. As perguntas foram realmente maravilhosas. E a gente vai estar compartilhando, então, no YouTube, o YouTube não é arroba, é Carlos Catuípe. YouTube Não, Carlos Catuípe no Instagram. Bota lá Carlos Catuípe, você me acha lá, fica tranquilo. Tá? Isso! Catuípe, escreve assim, ó, C-A-T-U-I-P-E. Significa águas cristalinas em Tupi-Guarani, Catu-Ipe. Ipe é água, Catu é boa, água boa. Estamos aqui para trabalhar no equilíbrio das emoções. E para encerrar aqui, uma frase. Deixa uma frase aí para os vencedores. Uma frase. Quem duvida do seu poder, dá poder às suas dúvidas. Acredite cada vez mais no seu potencial. Carlos, não sei qual é o meu potencial. Vem com a gente que a gente mostra. Bora. Até mais, galera. Valeu, turma!